estamos dando continuidade aqui nesse canal, Por Trás dos Bastidores, e hoje nós vamos ver um assunto assim polêmico, mas que à luz das escrituras ele é simples e claro, objetivo. Nós sabemos que no meio religioso, você está submetido à liderança, e essas lideranças elas se colocam, se intitulam como pastores. Então, na verdade, o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver quem de fato é um verdadeiro pastor e quem de fato é um falso pastor. Então, nós temos que ver isso à luz das Escrituras. Porque uma vez ou outra tem alguém se intitulando como pastor. E as ovelhas estão sendo submetidas à liderança dessa pessoa que não tem os critérios, que não tem as condições bíblicas que a Bíblia apresenta, que Jesus apresentou. E nosso texto base para isso é João 10. João 10, a partir dos versículos 11 ao 15. Na sua Bíblia você vai pegar e vai ler e você vai compreender isso de forma bem simples. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, em algumas versões, o assalariado, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário, em outras versões. O assalariado foge porque ele é um assalariado. E não tem zelo pelas ovelhas. E Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. Então veja bem, qual é a condição de um verdadeiro pastoreio? Ou em outras palavras, como eu reconheço que aquela pessoa que se apresenta na minha igreja, na minha comunidade, se intitulando como pastor, ele é um pastor à luz das Escrituras. Ele é um verdadeiro pastor. Primeiro, pelo relato, você vê que Jesus diz que o pastor verdadeiro, se for possível, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor verdadeiro, ele está ali, perto do rebanho. Não existe pastoreio sem rebanho. E não existe rebanho sem pastoreio. Ou seja, o pastor tem que estar próximo ao rebanho. E o que nós vemos hoje é uma espécie de pastorado à distância. Isso não existe. O pastor tem que estar ali perto do rebanho. E o pastor tem que dar a sua vida, se for possível, pelas suas ovelhas. Ou seja, o pastor, ele tem que arriscar a sua vida pastoral, o seu ministério, em consequência de apenas uma ovelha ou do rebanho. É isso que Jesus está dizendo. E o pastor, como Jesus afirma nesse relato que a gente está vendo, ele não é alguém que faz o que faz por causa de dinheiro. O verdadeiro pastor, ele é vocacionado, ele tem vocação. Então, ele tem vocação para o chamado, ele tem intimidade com as ovelhas, ele conhece as suas ovelhas. Quando uma ovelha em particular passa por um problema, ele sabe, ele acompanha e ele direciona essa ovelha. Então você já vê que um pastor que tem a coragem de dizer que um problema individual de uma ovelha sua, ou seja, de um membro, de um indivíduo que está submetido ao pastoreio dele, que esse irmão, essa pessoa tem um problema, e ele afirma, dizendo que
o problema dessa ovelha, o problema desse irmão, o problema desse indivíduo é pessoal, é individual e que ele não tem nada a ver com isso, dá para ver que esse pastor não é um pastor verdadeiro, não é um pastor à luz das Escrituras. Ele é um pastor que se auto-intitulou. À luz das Escrituras, o que ele é? Ele é um assalariado. Porque o assalariado, ele está nesse posto por causa do salário. Somente por isso. E Jesus diz o seguinte, que o verdadeiro pastor, porque se você imaginar o cenário lá da Palestina, que isso era comum, né? Você vê que não existia o cercado, não existia cercos. Então as ovelhas eram ao ar livre, não tinha cerco. Em outras palavras, como diz nós o nordestino, não tinha um curral, eram soltas, viviam ali soltas. Então, como não existia um cerco para elas, o pastor tinha que estar vigilante, atento a todo momento e estar presente com as ovelhas. Por quê? Porque uma hora ou outra vinha lobos, vinham salteadores, ladrões, e o pastor tinha que estar preparado para isso. E o pastor era alguém que convivia e que entendia as ovelhas. E como diz o relato, Jesus disse que as ovelhas entendiam, conheciam a voz do pastor. Por quê? Porque ele tem intimidade. Então o que acontece? Quando a ovelha é atacada ou pelo um lobo, ou pelo um salteador, ou pelo um ladrão, o pastor está ali presente. E ele luta a tal ponto de dar sua própria vida. Então quando uma ovelha está com problema, quando o rebanho está com problema, o pastor está ali. Então o pastor tem que estar presente, ele tem que ter vocação para isso, e nós conhecemos se ele é pastor de fato por isso. Primeiro, ele está presente, é um pastor que está presente. Segundo, ele cuida de cada uma das ovelhas, ele dá atenção a cada uma. E quando há problema entre as ovelhas, quando uma adoece, quando uma está se desviando, ele está ali para cuidar e colocá-la na direção de novo. Já o falso pastor, ele não está ali porque ele é vocacionado, ele não tem vocação para aquilo. Ele não ama as ovelhas, ele não tem cuidado pelas ovelhas, ele está ali porque ele ganha um salário, ele é um assalariado. Ele está ali simplesmente por causa de dinheiro. E a prova disso, Jesus diz, é que quando o lobo vem, quando os perigos vêm, para o rebanho, quando alguém ataca o rebanho, quando alguém quer ferir o rebanho, quando alguém quer ferir uma das ovelhas do rebanho, ele foge. Por que ele foge? Jesus disse, ele foge porque ele é um assalariado, ele é um mercenário. Ele está ali porque ele quer simplesmente ganhar dinheiro com aquilo. Ele não tem vocação para aquilo. Ele não cuida, ele não dá a vida. Então ele está ali porque ele quer ganhar dinheiro com aquilo. Então, meus irmãos, esse é o relato de Jesus e vamos ficar espertos, vigilantes e sabermos identificar à luz desse texto quem de fato é um pastor fiel, é um pastor vocacionado, quem de fato é um verdadeiro pastor e quem de fato é um falso pastor. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus.